Antes de seguir agora um pouco sobre o Centro de Excelência, eu queria chamar aqui o Leonardo, da CMPC, que está já há um tempo estudando, trabalhando com iniciativas de BPM. Eu já mudei. E vai falar um pouquinho, vai compartilhar um pouquinho da experiência dele. Obrigado, Leonardo. Muito bom, bom dia. Vamos lá. Só colocar aqui, a gente já começa. Ok, então é o seguinte, para não chover no molhado, repetir a mesma coisa que o Brito já vem falando, explicar tecnologia e tudo mais, vamos falar exatamente de empresa agora, de realidade de processo, né? Porque, paralelo à tecnologia, já passou um aqui, ele já começou no meio, vamos olhar agora, slide 1. Aí, maravilha, só tirar da frente aí o... Então tá. Porque paralelo à tecnologia, a gente, normalmente, acho que a grande maioria aqui é de tecnologia, né, ou processo, a gente sabe que as coisas funcionam, a gente sabe que robotizar as coisas faz sentido, sabe que a gente ganha produtividade, a gente sabe de tudo isso, a gente sabe que vale a pena e tudo mais. Mas o problema é que dentro de uma empresa existem outras prioridades, outros processos, outras iniciativas, e aí inicia a concorrência e a necessidade de realmente provar se aquilo tem valor ou não. Então, na CMPC, que é uma indústria de grande porte de papel e celulose, aqui em Guaíba, para vocês terem uma ideia, a gente iniciou um trabalho em 2017 com a implementação de BPM. Então, lá em 2017, quando a gente apresentou isso aqui foi lá no BPM Day, para quem já foi, a gente estava se perguntando, vem cá, será que nós temos ou não sucesso com BPM? Então, na época, né, como sempre, o mercado sempre joga um monte digamos assim, de palavras da moda, né? É o Zero Code, é o Low Code, é o Workflow, é o Total Automation e tudo mais, dizendo assim, ó, tem que fazer porque vai dar certo. E quando a gente falou sobre BPM, antes de entrar na parte de RPA, vocês já vão entender por que eu estou fazendo esse paralelo entre uma coisa e outra. Quando nós iniciamos o nosso projeto BPM, a gente teve duas experiências iniciais, tá? Uma tinha sido uma experiência monstruosa e a outra tinha sido uma experiência excelente, basicamente. Assim como todo projeto tem aquela curva de aprendizado, a primeira experiência foi muito ruim. E depois de 2 anos, então em 2019, a gente parou para fazer uma geral do projeto, a gente estava trabalhando com o sistema Lecon, com a iProcess como consultoria. A gente se deu conta que a gente já tinha 37 processos em produção, tá? A gente já tinha economizado mais de 2.000 horas em termos operacionais só com BPM, sem falar em robotização. Tá? Tinha ganhos operacionais, tinha processos finalísticos, processos de suporte, né? Processos que chegam no cliente, processos cross. A gente tinha um pouco de tudo em termos de BPM. Tinha uma equipe relativamente enxuta, um desenvolvedor, um analista, alguns key users, tá? E já estava rodando ali pelo menos 5.000 processos por mês com BPM. Em termos de Rio Grande do Sul já é uma volumetria interessante, não é toda empresa que chega nesse nível. E a gente podia já começar a dizer aos poucos o seguinte, olha, parece que em termos de BPM a gente está começando a chegar num certo nível de maturidade. BPM dá para dizer que a gente está, né, com um avanço. E foi então que a gente voltou ali para a sopa de letrinhas, porque o mercado não para nunca, né? Está sempre inventando uma coisa nova, evoluindo. E a gente decidiu então focar no RPA. Então eu vou contar um pouquinho a história para vocês, né? Que vão ser teoricamente, quem sabe daqui a 2 anos a gente não se fala de novo, mas eu vou contar para vocês como é que está sendo essa história com a RPA até então. Então vamos falar de 3 coisinhas, tá? Lembrando assim, nós estamos usando Automation Anywhere desde maio de 2019, é muito recente, muito recente. Vamos lá, vamos começar com a primeira história, são 3 histórias, espero que vocês gostem. A primeira é o seguinte, diferenças que assustam. Quando a gente trabalha com BPM, a gente chega perto do usuário, né? O usuário já meio que vê a gente como um fantasma, né? Que história é essa de workflow aí? Significa que tudo que eu faço, né? Por exemplo, se o meu trabalho é validar ordens de compra,
Tudo que eu fazia antes por e-mail, e se eu tivesse que atrasar, eu fazia no sábado aqui de manhã, agora vai estar registrado na ferramenta. Na verdade, o usuário ele se assusta quando descobre que existe um log de tudo que ele está fazendo e ele não pode mais mentir, né? O fornecedor reclama dizendo, não pagaram a minha nota fiscal. Aí normalmente o cara da tesouraria diz, não, pagamos sim, na segunda-feira nós vamos ver. Não, não pagaram, está aqui, está registrado, não foi lançado. Então a gente diz, né, que tudo que era implícito se torna explícito com o BPM. Isso é muito comum nas organizações, isso gera resistência, é natural. Quando a gente fala de RPA, aí o usuário fala, acha que a gente está falando do capeta. Porque tu chega para o usuário e fala assim, olha, oi, bom dia, eu vim trabalhar contigo, lembra de mim, eu trabalhei contigo na parte de BPM, agora eu vou robotizar tudo que tu faz. Pronto. Aí ele se apavora, né? Ele fala, pronto, veio tirar meu emprego. Basicamente isso. Isso é muito comum, é uma sensação muito comum para o usuário, o próprio nome já assusta, né? Robotizar. Aí tu ainda piora e diz assim para ele, fica tranquilo, ele pergunta, mas o que faz esse robô? O robô faz tudo. Aí pronto. Aí tu perdeu o usuário e ele não vai mapear o processo contigo. Porque realmente o robô é capaz de tudo, mas a gente precisa de bons usuários. Então, existe no projeto de RPA, e a gente obviamente, né, sempre vai aprendendo com os erros, existe uma preparação e uma gestão da mudança muito mais forte, tá? E muito mais obrigatória, né? E aí o usuário também começa a perceber aos poucos que o RPA ele é mais transparente ainda que o BPM, porque o BPM exige a interação do usuário, né? Ele vai lá, ele coloca um valor, ele aperta Enter, ele bota prosseguir, é um workflow. E o RPA não, tá rodando, ele não tá vendo nada, ele quer ver, ele pergunta, tá rodando, cadê o robô? Quero ver o robô, né? Então é um projeto diferente de BPM. Apesar de estar intimamente conectado, ele exige uma preparação na mudança para que tu tenha uma interação maior das equipes. Além disso, o BPM, o RPA em relação ao BPM, ele tem uma infraestrutura mais complexa. O BPM é relativamente simples, na grande maioria dos sistemas. Já o RPA não, ele trabalha com o que a gente chama de creators, os runners, são máquinas, tem virtualização, que normalmente não tem em BPM, aqui se trabalha muito mais com virtualização, tem uma construção mais complexa, né? Tem mais conhecimento técnico, tem um custo relativamente mais alto, então assim, é outro projeto. Está conectado com o BPM, tá, mas é outro projeto, é outro nível de projeto, não é mais a mesma coisa. Tá? Além disso, começa a se entrar muito mais em linha de código, porque o BPM ainda consegue com mais facilidade dar aquela sensação de que tu monta teu workflow e sai rodando tranquilamente. Tá? O RPA é um pouquinho mais complexo que isso. Passada essa primeira impressão e esse primeiro impacto que a gente teve com o RPA, de descobrir que a coisa não era tão simples, né? A gente iniciou o trabalho para estudo do projeto e a gente se deparou com uma primeira questão. Todo mundo sabe, isso aqui é coisa de cartilha, né, de PMBOK, o apoio da alta gestão é fundamental para qualquer sucesso de projeto. Está na cartilha. E principalmente quando a gente entra com uma tecnologia nova dentro de uma indústria, não é uma pequena empresa, a gente precisa de apoio da gestão para financiar o projeto, para financiar a iniciativa e para financiar a mudança. Então, quando a gente iniciou o trabalho de RPA, a gente foi buscar justamente, né, apoio da alta gestão. Então, a gente chegou, olha, nós temos um projeto estratégico, esse projeto vai trazer muito custo, vai trazer um custo relativo, tem a tendência a trazer muito ganho, mas a gente ainda não consegue provar, mas confia na gente que vai dar certo. E a alta gestão diz, ok, podem seguir com o projeto, mas a contrapartida, obviamente, é risco. Eu quero redução de risco. E quando a alta gestão quer reduzir risco, quem então a chama nesses casos? Quem é que garante a redução de risco para a alta gestão, para a direção de uma indústria, a direção de uma empresa? Quem é que diz assim, olha, eles chegaram. Quando eles chegam, a coisa está mais tranquila. Normalmente, em 99,9% dos casos, a alta gestão recorre às Big Fours, né? Traz aquele batalhão de gente que chega e diz assim, vamos mapear tudo, vamos analisar tudo, vamos fazer isso por cima a baixo. E foi o que nós fizemos. Nós iniciamos o nosso projeto de RPA, já sabendo que esse é um modelo complicado de se trabalhar. Nós iniciamos o nosso projeto de RPA fazendo um mapeamento de, assim como o Eduardo mencionou ali, olha, nós fomos lá com 2 pessoas, fazemos um mapeamento, aqui nós fizemos um mapeamento com 9 pessoas. Mapeamos, bom, aqui ó, 26 pessoas envolvidas, 70 planilhas, uma infinidade de processos. Mapeamos a empresa de cabo a rabo para fazer RPA. O resultado, tá?
nada mais do que um novo monstrinho no nosso projeto. Assim como nós tínhamos errado no BPM, nós erramos na RPA. Por quê? Porque projetos grandes, tá? Eles envolvem aqueles processos ponta a ponta, tá? E eles envolvem uma complexidade muito grande. Então, tudo aquilo que a gente mapeou e visualizou junto com a consultoria hoje, por mais vergonhoso que possa parecer, de um quadro aí de, olha, foram praticamente 40, 50 processos mapeados, processos complexos, então processos cross, que permeiam toda a organização. Eu digo para vocês que nós trabalhamos, eu acho, em um. E para ser bem transparente, o processo que nós elencamos para começar foi justamente o fechamento contábil. A ambição era muito simples, ela ainda é, né? Mas nós tivemos que dar uma parada. A ambição era o seguinte: vamos fazer o fechamento contábil da empresa, que hoje dura 6 dias, nós vamos fazer em um com o RPA. Essa era a promessa do projeto, depois de se fazer todo esse trabalho. Não preciso dizer, justamente, que a gente nunca chegou lá, nós continuamos trabalhando, mas nunca chegamos lá. E claro, né, nem tudo é só ruim, nem tudo é lado ruim, eu só falei aqui de complexidade, de dificuldade, de desafio, de preço, de custo. Tem um lado bom da história também. Conforme a gente foi avançando no processo de fechamento contábil, exatamente como o Eduardo mostrou para vocês, robôs que acessam o SAP, que fazem o fechamento, que acessam o Excel, que gravam uma informação, que vão fazendo o fechamento exatamente igual a uma pessoa, a gente foi descobrindo outras coisas boas do RPA. Então, a primeira delas, e isso aqui é realmente verdade, é justamente a mistura do BPM, do BPMS e o RPA. Tá? A gente iniciou um processo, e aí sim, um belo exemplo de RPA, que é a criação de folhas de serviço, tá? Que são em torno de 1000 repetições por mês, 4 minutos por transação, e um tempo de desenvolvimento que a gente tinha estimado aqui em torno de 40 horas. A ideia é muito simples. O meu processo de criação ele já roda no BPM. Então, eu solicito autorização, eu aprovo, o financeiro cria uma atividade no SAP, o fornecedor emite uma nota e ela fez o lançamento da nota. Esse é o processo tradicional com o BPMS, com automação de processo integrado com o SAP. Então, já é uma automação de processo, já, digamos assim, uma fase 2, 3 da automação, já estamos com integração com o SAP. O que nós fizemos foi simplesmente misturar o RPA no meio. Então, o fornecedor continua solicitando autorização, o gestor continua aprovando, e aí, nesse momento, o robô entra para tentar fazer aquele pagamento. Se o robô não consegue fazer o pagamento, não tem problema. O processo simplesmente segue o fluxo original. Então, para o usuário é transparente, o impacto é zero, porque eu vou continuar tendo a equipe trabalhando. E a grande vantagem é o seguinte: imaginem que eu aprovei, por exemplo, 400 requisições hoje. Durante a noite o robô tenta lançar 400 notas. Tudo que ele não conseguir, sobra para o outro dia de manhã. E assim eu posso ir medindo gradativamente o sucesso do meu robô. Por quê? Por todos aqueles motivos. Porque o que faz o robô quando o pedido não está válido? O que faz o robô quando não tem saldo? O que faz o robô quando a requisição foi imputada incorretamente? Quando o fornecedor disse que era 1000, mas a nota fiscal a 980, ou quando o imposto na nota estava errado, ou quando a folha foi criada errada, e é uma infinidade de possibilidades. E realmente essa é uma dificuldade do robô, você tem que ensinar tudo a ele. O robô funciona muito bem para processos que funcionam muito bem, mas quando o processo tem variações, todo processo tem variação, isso é uma dificuldade. A gente tem um caso aqui, que é bem comum, que é o seguinte: a gente faz uma aprovação de folha para um valor, e o valor do pedido é outro. Isso é muito comum. E aí o robô não sabe o que fazer. Então, essa foi uma maneira encontrada de justamente fazer um processo de impacto zero. RPA impacto zero. Até porque depois de implementar o RPA, exatamente mais uma vez o Eduardo falou, tu tem a hora de supervisão, tu tem que ter a capacidade de fazer a supervisão, tem que ter o conhecimento técnico para fazer a alteração, e o teu negócio está esperando, né? Enquanto o teu robô está parado, o negócio está ali, esperando. O próximo passo, quem sabe, nesse processo, vai ser fazer o robô fazer o lançamento da Amigo lá no SAP. Porque não, Amigo e Miro pode ser feita pelo robô, tranquilamente. É uma evolução do processo. Um outro processo que nós seguimos a mesma lógica foi o pagamento manual. Nós estamos trabalhando para botar no ar.
São em torno de 400 repetições por mês, então um processo repetitivo, 5 minutos por transação, então nós temos aí 2.000 minutos de ganho, caso o robô consiga fazer 100%, tá? E basicamente a mesma coisa, o colaborador solicita reembolso, por amostragem hoje os recibos, né, são verificados, certo? E o financeiro cria um lançamento, processo atual. O processo do robô, a mesma coisa, o RPA vai tentar lançar dentro do SAP, se ele não conseguir, o financeiro vai criar o lançamento. Exatamente a mesma lógica. Então, tudo que o RPA não conseguir fazer durante a noite, cai para o financeiro. Até porque tem um ponto muito importante. O tempo que o robô vai levar lançando uma nota é praticamente o mesmo, inicialmente, que uma pessoa leva. Então, não há ganho de produtividade. Tem outros ganhos, né? Tem ganho de escala, tem ganho de eficiência. Mas a produtividade, por si só, não é o grande ganho aqui. E é isso que a gente tem em mente quando a gente pensa num robô, né? Ah, vou fazer um robô, vai ser super rápido e tudo mais. Não. Então, essa foi uma maneira. Tá? Quem sabe no futuro, a próxima etapa seja simplesmente tirar uma foto das notinhas, e o robô vai lá e faz a leitura cognitiva, ele identifica que é restaurante, que é R$30 e manda pagar. Ou ele identifica que é um boleto, né? E manda pagar. Aqui, mais uma vez, quais são os erros que acontecem? O usuário coloca um boleto, por exemplo, de uma assinatura, que ele quer um reembolso, uma assinatura, uma licença, seja lá o que for. E o código de barras do boleto está diferente do valor que foi solicitado. O que o robô faz? Ele para, ele se perde. Então, para não esperar um desenvolvedor de RPA chegar no dia seguinte, encontrar o problema, tentar liberar aquele processo para que ele siga via robô, o processo vai seguir a vida normal e vai ser executado normalmente. O máximo que vai acontecer aqui é o robô ter, tipo, 5, 3, 2% de sucesso. E aí a gente vai fazendo os ajustes. Bom, que nem eu tinha falado com vocês, né? Quem sabe aqui a gente vai começar a fazer a própria amostragem dos recibos. Então, outra coisa que nós começamos a descobrir a utilidade do RPA, tá? Que é um outro lado bom, é o seguinte. Hoje, todos vocês têm nas empresas de vocês uma série de RPA, de sistemas, e uma série de legados. Né? E, normalmente, o ponto fraco na arquitetura das empresas justamente são as conexões, as integrações, os web services, e por aí vai. As APIs, os web services e tudo mais. É sempre um calcanhar de Aquiles nas empresas. Então, nós começamos a usar o robô para entrar em alguns dos nossos RPs, fazer extração de dados durante a noite, pegar esses dados, baixar para um Excel, entrar no banco de dados e fazer upload no sistema de destino. Isso nós já fazemos. Tá? Existiam várias informações, por exemplo, do SAP, que a gente queria ter dentro de um sistema de BI, tá? Para que o comprador chegasse todo dia de manhã e visse os pedidos de compra, mais já dentro do Power BI da Microsoft. Integração Power BI SAP era complexa, era cara, a gente tem um benchmark aí de torno de R$15 mil por web service, uma conexão SAP. Então, o que nós fizemos? Fizemos um RPA que nos levou provavelmente 2 dias de trabalho. Toda noite ele entra no SAP, ele extrai todos os pedidos, carrega no Excel, salva o Excel numa pastinha para o comprador e ainda carrega no Power BI, chega de manhã o BI está pronto. Isso aqui foi uma aplicação que a gente, inclusive, está continuando fazendo para outras coisas também. Tá? Então, assim, quando a gente para pensar, será que daqui a 2 anos nós vamos estar trabalhando com 40 processos automatizados de RPA ou não, só o tempo vai dizer, mas o objetivo da apresentação era justamente esse, dar para vocês um panorama de que assim, fizemos um projeto de BPE, chegamos a um certo nível de maturidade, podemos dizer que tivemos sucesso, tá? Começamos RPA, cometemos os mesmos erros novamente, não adianta, é assim, é um processo cíclico, né? E agora vamos ver, quem sabe daqui a 2 anos a gente se encontra para falar até que ponto deu certo ou não RPA na CMTC, tá bom? Era isso que eu tinha